Obrigado. Livro de Isaías, por favor. Abra sua Bíblia. Um pouquinho de teclado aqui para mim, nesse caixa aqui. Isaías, capítulo de número 22. Isaías 22. Eu vou falar os dois períodos e vou falar sem intervalo. Então, os próximos 1h20 no máximo, eu quero trabalhar com vocês um tema, mas antes disso, eu queria falar um pouquinho sobre esses materiais acadêmicos que podem auxiliar você. Esse ano para nós, em nossa comunidade local, é ano de Davi. E Davi é um dos personagens mais importantes veterotestamentário. E eu, esse ano, me dediquei de forma exaustiva a estudar a biografia do mesmo. Fora estudar, eu decidi escrever. Eu escrevi 3 livros esse ano e lancei esses 3 livros sobre Davi. Um deles sobre lembranças de uma espada. Certamente você já deve ter lido essa passagem bíblica quando Davi está fugindo e chega nos territórios sacerdotais, está desprovido de comida, desprovido de armamento. E quando ele chega na região sacerdotal, é solicitado por ele ao sacerdote comida. Ele come comida consagrada, é uma exceção que nós chamamos no direito uma jurisprudência, Deus abriu. O que a graça faz é uma jurisprudência. E depois disso ele solicita um armamento. Ele não tem arma. Só que nos territórios sacerdotais não há lugar de arma. E aí o sacerdote olha para ele e diz bem assim: a única coisa que temos aqui é um troféu. Que troféu é esse? A espada de Golias, a qual você decapitou a cabeça dele e está enrolado num éfode. Isso fazia 10 anos isso. A Bíblia diz que Davi pega a espada na mão e relembra. Eu decidi escrever sobre essa ideia. Você não precisa de uma nova espada. Você precisa das antigas espadas que te deram vitória no passado e vão te dar vitória no presente. Você sabe que a palavra glória é uma palavra em hebraico que significa kavod. Kavod em hebraico significa peso. Da mesmo tronco linguístico, kavod vem kaved. Kaved é fígado em hebraico. O órgão mais pesado do corpo humano é o fígado. E o papel dele é filtrar. A glória é pesada. Por isso que todas as vezes que você diz glória, como o Salmo de número 29, verso 9, a ideia da palavra glória é honra adquiridas por obras. Então quando você dá glória, você não está dizendo o que Deus vai fazer. Você dá glória porque Ele já fez. Fala de algo do passado. E é tão veemente o que Ele fez no passado que te garante o teu presente e o seu futuro nele. Por isso que a glória é dele. Um dia perguntaram para Agostinho de Hipona, um dos pais da igreja mais brilhantes: existe passado, presente e futuro? Agostinho de Hipona disse: depende. E o aluno disse: o que depende? Aquele que está fora de Cristo tem passado, presente e futuro, mas aquele que está em Cristo não tem passado, nem presente, nem futuro. E tem o quê? Só presente. Por quê? É o passado no presente, futuro no presente e o presente no presente. Aí alguém perguntou: não entendi. Ele disse: é simples, é só sentar na mesa da ceia. Você está no presente, mas faz algo em memória e até que Ele venha. Porque aquele que está em Cristo acessa os 3 tempos para a glória do nome do Deus Todo-Poderoso. Trazer à memória aquilo que me dá esperança. Então você não precisa de uma mensagem nova. Você só precisa relembrar o que Deus fez lá atrás. Eu vi um glória. Minha esposa disse que eu não sei vender livro. Eu não sei mesmo. Por isso que eu não apresentei ontem. Porque eu prego o livro. Então, quero trazer à memória. Então, lembranças de uma espada. Esse livro vai abençoar você. Minha área de atuação é sociologia da religião. E 2016 eu tive a oportunidade de fazer de forma exaustiva sociologia e entender a perspectiva de culto. É engraçado. Eu decidi fazer uma pesquisa e depois dessa pesquisa eu enviei o professor Hernán Dias Lopes e ele diz bem assim: sobre culto. E o material sobre culto, sobre síntese, é um dos materiais mais singular que tem.
Fora tudo isso, o Dr. Ricardo Bitu, que é o coordenador do Mackenzie, um dos mais brilhantes sociólogos, disse em uma das suas entrevistas que esse livro é um dos livros que todo cristão, quando aceita Jesus, deveria ler. E aí eu fiquei muito lisonjeado. Por quê? Eu decidi escrever um livro sobre o culto que Deus odeia. O culto que Deus odeia. Você sabia que era melhor ficar em casa do que vir para o culto e não prestar culto? É melhor ficar em casa dormindo. Porque se você vem para um lugar e não sabe o que fazer nesse lugar, é melhor não ter vindo. E essa crítica foi a crítica que Jesus fez. Em vão vocês me adoram com os vossos, mas o vosso... Jesus está dizendo, era melhor não ter cantado, era melhor não ter pregado, era melhor não ter vindo. Há um grande problema que nós chamamos, principalmente no conceito de culto, hedonismo, a busca de prazer. O que você veio buscar? O problema do nosso culto é que o nosso culto é tão hedonista que a gente veio buscar alguma coisa. A pergunta é, culto nunca foi um lugar para buscar? Nunca foi. Primeiro viés do culto é, eu vim entregar. Existem 3 palavras para culto na mesma definição do tronco linguístico hebraico. Avodá. Dá para repetir? Avodá? Mais alto. Avodá. A palavra avodá aparece em 3 momentos importantes, de Gênesis a Malaquias. Nos 3 momentos a palavra avodá aparece, está inserida. Quando falava de culto, quando o sacerdote entrava num ambiente cerimonial, chamava-se avodá, culto. Quando alguém ia trabalhar, serviço, trabalho, avodá. E quando alguém ia servir o seu próximo, avodá. O que é culto? Culto é quando eu estou no templo, mas culto também é quando eu estou trabalhando, mas culto também é quando eu sirvo o próximo. O culto é tão importante que quando a gente entra no culto e termina um culto como esse, olha como é a nossa oração. Senhor, eu quero te agradecer pelo quê? Vamos lá? Quero te agradecer pelo quê? Que culto? Foi para você? Você não tem que agradecer nada. Você não agradece sobre o culto, porque o culto é para Ele. Quando termina o culto, você diz, Senhor, muito obrigado pela oportunidade que o Senhor me deu de estar aqui para prestar o culto ao Senhor. Porque no culto divino não sou eu. No culto divino é Deus. Ninguém fala nada comigo. Quando você traz um amigo no culto, termina o culto, o que você pergunta para esse amigo? Gostou do quê? Culto não é para consumir. Você não tem que gostar de nada aqui. A música não é para você. Nada para você. Percebeu que o clima pesou? Ofensivo? Porque a gente entra sempre como consumidor. Já que eu paguei, eu preciso consumir. Aqui você não paga. O único que pagou, morreu e ressuscitou o 3º dia. Então grite bem alto. Culto. Mais alto. Culto a Deus. Então, não está de ler um texto, mas não vou nem falar. Então esse livro aqui é prefaciado pelo Hernandes. Quem aqui já assistiu Superman? 3 pessoas. É pecado assistir filme, não. Superman, lembra? O Homem de Ferro? Quem aqui já assistiu Superman? Ele era invencível, sim ou não? Não. Não. Superman não era invencível. Qual era a coisa que deixava ele enfraquecido? Então todo mundo tem o seu ponto? Se até o Superman tem ponto fraco, por que você está militando para ter só pontos fortes? Eu escrevi um livro, O Casamento entre a Teopsicologia, Teologia e Psicologia, Burnout, Depressão, Síndrome do Pânico. Eu decidi fazer uma síntese, uma pesquisa exaustiva sobre Êxodo 18 e decidi provar, segundo Lacan, Jung e Freud, que Jetro foi o primeiro terapeuta que evitou que Moisés tivesse um burnout. Ele estava atendendo de manhã até a tarde, centralizando tudo nele. Jetro chegou e disse assim, está tudo errado. Há um tabu sempre. Lacan dizia que assim como a alma sangra, o corpo sangra. Assim como o corpo sangra, a alma sangra. Vou fazer uma pergunta básica, posso sim ou não? Se alguém aqui nesse exato momento aparecesse aqui sangrando, qual era a sua reação? O que você faria? Hã? Atendia? Se fosse muito? Então, se quando uma pessoa sangra, que seja pouco ou muito, primeira coisa que você faz é se colocar à disposição a... Engraçado, quando alguém está sangrando na alma, você diz que é frescura.
Não vai falar nada comigo, vai ficar olhando com essa cara. A gente não respeita as emoções dos outros. A gente tem dificuldade. Eu fui fazer uma pós em psicopedagogia. Minha área é pedagogia, mas eu quis entender alguns pontos importantes. E uma das coisas importantes é o que os especialistas chamam de solilóquio. Dá para repetir? Solilóquio? Mais alto, solilóquio. Você sabe o que é solilóquio? Yes? Gente que fala? Gente que fala sozinho. Você tem um grupo de WhatsApp com você mesmo? Eu tenho. Pastor não tem. Por isso você também é assim, triste. Faz um grupo só com você. Põe você e você mesmo. E manda o áudio para você mesmo. Um dia antes. Tem uma situação, amanhã você manda o áudio para você. Adson, isso é contigo, cara. Amanhã, meu filho, cultura fã. Aí você acorda no outro dia. O áudio para você mesmo. Pastor, mas isso é positivismo. Positivismo é Augusto Comte, sociólogo francês. Tem nada a ver com positivismo. Solilóquio é diferente de positivismo. Vamos distinguir uma coisa da outra. Preste atenção. Solilóquio é a capacidade de falar consigo próprio. Primeiro a falar consigo próprio foi o próprio Moisés. Êxodo capítulo 3, o texto diz que quando a sarça está queimando, ele diz, e ele disse consigo mesmo, me virarei e verei essa grande visão. Ele está dizendo, as coisas se definem primeiro aqui dentro, para depois se executar aqui fora. Eu vi um uau, mas foi o único. A mulher do fluxo de sangue só foi tocar na orla porque falou primeiro com ela, porque tem momento que você não tem profeta, não tem pastor Josias, não tem ninguém para pregar, e o maior pregador é você mesmo. O texto diz bem assim, ela dizia consigo mesmo, se eu tão somente tocar na orla dele, serei sarada. Vamos melhorar? Dos 150 salmos, pelo menos 5 salmos são solilóquios, e a síntese dele é essa, por que te abates? Ele não está falando com Deus, ele está falando consigo próprio. Por que te abate? A alma é o centro das emoções. Se o corpo é o centro das sensações, tato, olfato, paladar, visão e audição, a alma é o centro das emoções. Ele está dizendo, por que está abatido? Agora a pergunta é, quem está falando com a alma dele? O corpo? O espírito. Tiago diz que assim o corpo sem espírito não há vida, porque Deus soprou o ruá sobre o homem, que é o espírito de vida. Então preste atenção, no meio do caos, quando a alma está em frangalho, o texto de Romanos diz que o espírito se comunica com o meu espírito. O espírito não fala na tua alma. O espírito fala no teu espírito, que se comunica a tua alma, que diz que você é filho de Deus. Então quando a tua alma está dizendo, estou desesperada, o espírito se comunica com o teu espírito, e o teu espírito fala com a alma, senta, fica tranquilo, Deus não está no controle, Deus é o próprio controle. Então, cansei, até os fortes se cansam. Você já se cansou do seu casamento? Eu já. Já se cansou do ministério? Já. Já cansou de matar? Já. Eu já pequei também. Um dia perguntaram para a esposa do Dr. Billy Graham, a senhora já teve vontade de separar do seu marido? Ela disse, nunca. Mas matar várias vezes, hoje mesmo, desgraçado. O problema nosso é que a gente vai querendo criar uma imagem que a gente não tem, cara. Você não precisa ser isso, cara. Não tem necessidade de ser isso. Até o Superman entendia sobre isso. E o grande problema é que a gente quer ser uma pessoa que a gente não pode assumir as nossas fraquezas. Aí eu escrevi sobre Davi aqui. Grite meu, Davi. A Bíblia diz em Samuel, e cansou Davi. O mesmo homem que derrubou o gigante um dia se cansa. Tem dia que a gente não tem força para levantar uma espada, mas aí Deus decide colocar alguém para nos ajudar. Pegue na mão de alguém, Deus vai levantar alguém para lhe ajudar. Isso aqui já é uma pregação, até eu explicar todos aqui já é uma pregação. Eu vou explicar um por um, só de raiva também. Ah, dá licença. Não vai comprar, pelo menos você anota o sermão. Eu não vim vender livro, eu não tenho paciência de vender livro, não. Meu negócio é ensinar, tem uma coisa que eu não tenho paciência de vender. Sassa. Eu passei 8 semanas consecutivas em uma paraxá. Paraxá em hebraico é porção. Porção em hebraico, paraxá. Repita comigo, paraxá. A sinagoga toda semana existe uma paraxá, que ou é do Devarim, ou do Vaikra, ou de Deuteronômio, ou de Levítico, ou raramente Shemot. Então, toda semana eu tenho um culto de ensino que nós chamamos de paraxá. O que é chamado culto de ensino? Doutrina. E eu passei 8 semanas falando sobre a Sassa. 1h20 cada terça-feira. Só aquele texto do Êxodo. 8 semanas. Depois que eu concluí, decidi fazer dele um livro de 200 páginas. A Sassa, a antessala de uma chamada. Olha para mim. Êxodo capítulo 3, o texto diz que Moisés levou as ovelhas até o Horebe. Grite bem alto, Horebe. O Horebe tinha 2.300 metros de altura. De um lado era Horebe, do outro lado era Sinai.
No capítulo de número 24 do Êxodo, ele sobe o Sinai, é o outro lado. No capítulo 3, ele sobe o Horebe, é o lado de cá. Enquanto do lado de cá ele se encontra com a sarça, do outro lado ele se encontra com a glória. Nunca haverá glória sem antes você passar pela sarça. E a sarça era um arbusto sem fruto, com espinhos. E a glória não cercou a sarça, a glória estava dentro da sarça. Um dos rabinos mais importantes do século XII dizia que a glória de Deus, de Yahvé, de Baruch Hashem, queimou no meio da sarça para revelar para Moshe que a sarça era ele. E Deus só se manifesta no meio de um ambiente que não tem fruto, cheio de espinho, para que a glória de Deus seja manifesta. Melhor do que isso, você lê o texto com muito cuidado, vai ter o texto assim, ó. E apacentava Moisés as ovelhas de Jetro, seu sogro, sacerdote Midian. O texto diz, e a sarça queimava. Aí ele disse, me virarei e verei essa grande visão. Preste atenção. Ele está com umas ovelhas aqui, a sarça está atrás dele e a sarça está queimando. Em nenhum momento Deus fala. Ele sente aquilo queimar, mas não apaga. Ele diz, tem alguma coisa estranha. Deus não está falando com ele. O estranho daquele ambiente é uma sarça que não se queima. Até uma hora que ele diz assim, cara, eu vou me virar. Então ele se vira. Se ele se vira para a sarça, ele dá as costas para quem? Existem momentos na vida que você precisa dar as costas para coisas importantes, porque Deus quer atenção total. Eu vi um aleluia também, foi o único. Ele se vira, e quando ele se vira, Deus começa a se comunicar. Deus não falou enquanto ele não se virou. Não espere Deus falar com você enquanto você não se vira totalmente a ele. Quando ele se vira, aí o texto diz, e disse o Senhor. Disse o quê? 40 anos ele viveu na casa de Jetro. Lembre-se que ele morreu com 120 anos. São 3 períodos, 40 anos no Egito, 40 anos na casa de Jetro, 40 anos no deserto. Dwight Littlewood vai dizer que são 3 períodos na vida do homem. O homem acha que é alguém, Deus mostra para ele que ele é um ninguém, e Deus faz de um ninguém para a glória do seu nome. Quando ele se vira, Deus grita e diz assim, eu sou Deus dos seus pais. Por quê? Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de... Já leu o Êxodo 2? O texto diz que quando ele sai do Egito, como é que ele é apresentado na casa da futura esposa? Um egípcio. Por quê? Ele se vestia como egípcio, se comportava como egípcio, tinha cultura de egípcio. O próprio Estevão, em Atos capítulo 7, faz essa síntese dizendo que ele tinha toda a ciência. Então possivelmente alguns vão argumentar, rabinos, que ele passou 40 anos vivendo na casa de Jetro, se comportando e com a identidade de egípcio, até uma hora que Deus queima e diz assim, eu sei quem você é. Você não é filho de Faraó, você não é filho da princesa. Eu sei que você tem uma linhagem, e por causa da linhagem vou fazer de ti um instrumento para a glória do meu nome. Grite bem alto, eu quero. Não, fala decentemente que eu quero viver a vontade de Deus. Pronto. Eu vi um aleluia, ele também foi o único. Esse aqui é lançamento no Brasil. Eu fiz uma pesquisa sobre todas as vezes que Davi chorou. Quem é que gosta de chorar? 1, 2, 3, 4, 5. Chora. Chora é tão bom, irmão. Às vezes eu choro para não matar um. Você põe para fora. Chora. Você sabe que Darwin se equivocou. Darwin dizia que o choro e a lágrima não tinha poder nenhum e não tinha necessidade nenhuma, era só um fenômeno normal. Coitado de Darwin, já dá para perceber, né? Eu decidi escrever esse livro e falar sobre a teologia das lágrimas. Antes de entrar sobre todas as vezes que Davi chorou, eu decidi escrever pelo menos 20 páginas sobre teologia das lágrimas. As lágrimas têm o poder de regar milagres. Eu vou de novo. As lágrimas têm o poder de regar milagre. Aí eu vou te falar como é que esse livro nasce, ok? Então eu estou dentro do meu gabinete estudando, é ano de Davi, eu estou estudando exaustivamente de tudo. E de repente eu leio um texto, e chorou Davi. Ele me despertou e disse, cara, eu vou ver quantas vezes Davi chorou. Aí eu comecei. 1, 2, 3, 4, 5, e pega um comentário, 6. Descobri que Davi chorou 7 vezes. Eu disse, cara, ministrei essa série na igreja. Fora ministrar, fiz um panorama histórico, às vezes, anos e passagens. E decidi lançar esse livro que está no Brasil agora, semana passada lançado.
Os 7 choros de Davi, um homem de lágrimas. Davi chorou quando foi confrontado. Davi chorou a morte de Absalão. Davi chorou a morte de Saul. Tem gente que quando seus perseguidores fracassam, ele faz culto de ação de graça. Davi não, chorou. E é por isso que ele era segundo o coração de Deus. Quem celebra a desgraça do próximo não entendeu o propósito do reino de Deus. Davi, um homem de lágrimas. Lindo esse livro. Eu lancei esse livro, deu até processo agora, ganhei um processo no Brasil, glória a Deus por isso. Eu lancei esse livro em 2019, as 12 casas que Jesus visitou, e nasceu assim, não tinha nenhum material como os 7 choros, você pode pesquisar, não existe nenhum material na internet, possível agora, mas é igual as casas, não tinha material nenhum, e eu pesquisando, falei, e entrou Jesus em uma casa, um dia eu estudando, disse, peraí, se Jesus entrou numa casa, eu quero ver quantas casas Jesus entrou. Aí fui ler Mateus, Marcos, Lucas e João detalhadamente, Jesus entrou em 12 casas. Aí eu decidi ministrar essas 12 sermões e fazer disso um livro. E é engraçado que Jesus entrou em 12 casas, mas está a caminho da 13ª casa. E tomara que seja a minha. Tomara que seja a sua. Casas que Jesus entrou, e por que entrou? Por que Jesus entrou na casa de Yosef Bar Caifás? Por que Jesus entrou na casa de Pedro? Por que Jesus foi na casa de Jairo? O que Jesus estava fazendo naquela casa em Cafarnaum, que os telhados vieram abaixo só por causa de um coxo? Por quê? Por quê? Qual é a finalidade? Você sabe que a palavra casa é oikos no grego, koiné. Oikos significa tenda, habitação. E o que Jesus veio manifestar não foi uma igreja, foi um oikos. Quando Jesus entrou no templo, ele começa a chutar tudo, ele diz assim, esse lugar não será outro lugar senão o quê? Oikos, casa de oração. O alfabeto hebraico tem 22 letras. Quantas letras? Quantas? E você sabe que as letras do alfabeto hebraico são acrósticas, como o japonês. Cada letra representa uma palavra, diferente da nossa língua portuguesa. A primeira letra do alfabeto hebraico é a palavra em vocalização chamada Aleph. Repita comigo, Aleph. Aleph significa força, poder, boi. É um nome de divino. Então a primeira letra do alfabeto hebraico representa divindade, ok? Só que a segunda letra do alfabeto hebraico é Beit. Repita comigo, Beit. Beit é casa, tenda. Quando você lê o primeiro versículo da Bíblia, Bereshit bara Elohim, a palavra Bereshit, a primeira palavra escrita, deveria ter o cunho do Aleph, mas não tem. Para escrever Bereshit, aparece a segunda letra do alfabeto hebraico, casa. O que Deus estava dizendo é o seguinte, eu começo a criar a partir de um ambiente que tem casa, onde tem casa, eu crio. Por isso que a gente entende agora Josué no meio da crise no deserto, e diz assim, eu não sei vocês, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Por isso que Jesus, antes de ser entregue e morto, ele está sentado na mesa da ceia, João 13 e João 14, ele está na mesa da ceia com os discípulos, cenáculo fechado, ele diz assim, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, na casa do meu pai há muita morada, né? E o último, Deus me deu a honra de ser o teólogo mais novo em nossa nação brasileira, ter uma Bíblia comentada e lançada pela Sociedade Bíblica do Brasil. E o ano passado, em janeiro, bateu 10.000 exemplares dessa Bíblia vendida. Eu trouxe da outra vez aqui, não trouxe? Trouxe. E essa Bíblia com mais de 3.500 notas de rodapé, um curso de crítica textual e exegese minha, esgotou. Aí em janeiro desse ano, a Sociedade lançou uma slim agora. E é menor, com espaço para anotar. Eu acho que tem alguns que vão chegar amanhã aqui para vocês. Isso aqui é a tese do meu doutorado. Minha pós em 2012 foi sobre pentecostalismo e cosmovisão. E de lá para cá eu tenho trabalhado incansavelmente sobre a ideia da sociologia e o movimento pentecostal. Essa foi minha monografia do pós, depois se tornou a minha dissertação do mestrado, até chegar à tese do doutorado. E a tese do doutorado eu apresentei há 60 dias atrás na Flórida, em uma universidade norte-americana, e graças a Deus enfrentei a bancada e deu tudo certo para a glória de Jesus Cristo. Manual do Teólogo Pentecostal, são 600 páginas.
junto com um amigo e um professor de história, nós decidimos nos juntar e fazer um dos materiais no movimento pentecostal, sobre glossolalia e continuismo. Desde o primeiro Pentecoste até os dias atuais. Gordon Fee, um dos mais brilhantes teólogos daqui da região de vocês, que defendia a maior e mais importante movimento pentecostal. Gordon Fee dizia bem uma coisa: pentecostalismo não é a capacidade de sentir, é a capacidade de pensar. Escute, ser pentecostal não é alguém que sente arrepio, é alguém que sabe o que está falando. Alguém cheio do Espírito Santo não é alguém que fica fora de si, é alguém que fica em si, em Cristo. Estão comigo, sim ou não? Sabe, às vezes eu fico horrorizado com gente que diz que é pentecostal, e eu pergunto para ele assim: quantos Pentecostes teve em Atos? Ele disse 1. Eu disse: nem é pentecostal. Diga glória. Vocês também não sabem? Também não sabe. Também não. Tá tudo bem. Ninguém precisa saber tudo. Escute. No livro de Atos, do capítulo 1 ao capítulo 28, existem 4 Pentecostes. Quantos Pentecostes? Quantos Pentecostes? Você sabe que no rito judaico, na mitzvot, cerimonialmente falando, a gente tem 4 festas intermediárias e 3 principais: Tabernáculo, Pentecoste e Páscoa. Ok? Primeira festa anual está no mês de Abib, ok? Que é a Pessá. Depois da Pessá, nós temos Pentecoste. No 7º mês do calendário judaico, nós temos a festa de Sucote, que é tabernáculo. São 3 principais e 4 intermediárias. Quando a gente vê o dia de Pentecoste em Atos 2, está fazendo alusão a uma festa judaica. Só que nós não somos pentecostais a partir da festa judaica. Somos pentecostais a partir da descida do Espírito Santo. É isso que traz a ideia de pentecostalismo. Então, o primeiro Pentecoste, que é a descida do Espírito Santo, está em Atos 2. Atos o quê? 2. Segundo Pentecoste, Atos capítulo 8, em Samaria. Terceiro Pentecoste, Atos 10, na casa de Cornélio. E o último Pentecoste, 22 anos depois, Atos 19, na cidade de Éfeso. Cada Pentecoste está correlacionado exegeticamente, historicamente, a esse fenômeno que nós tanto defendemos, chamado de glossolalia, ou falar em línguas e continuismo. Por que eu preciso saber disso? Porque assim só a gente pode fundamentar o nosso pentecostalismo. Nós somos uma igreja pentecostal, sim ou não? Sim ou não? Acreditamos em 1 Coríntios capítulo 12, dom de línguas, dom de profecia, dom de interpretação, dom de maravilha. Acreditamos, mas não é só crer, fundamentação. Então, mais do que crer, é saber: eu sei porque creio, porque minha vida está pautada na palavra de Deus. Então, quero estimular você a adquirir também. Chega, não aguento mais. Isaías capítulo de número 22, verso de número 15. Obrigado, viu? Te abençoe. Dá um microfone para o pastor Israel ler para mim. Microfone! Obrigado, pastor Esdras. Lê para mim, por favor. Quantos trouxeram caneta? Quantos trouxeram uma Bíblia? Cadê a caneta? Quantos trouxeram o coração? Não precisa tirar não, deixa ele aí. Pastor, lê ali, que é mais fácil, que aí eles acompanham. Eu sei que o senhor está com uma Bíblia, que na minha opinião, deixa eu mostrar aqui para eles. Essa Bíblia, pastor, essa Bíblia, se você entrar, a Helena Raquel usa essa Bíblia, Camila Barros usa essa Bíblia, Renan Lopes usa essa Bíblia, Raquel Lima, Israel Almeida usa essa Bíblia, que a Bíblia pergunta por quê. Linda essa Bíblia, cara. Por que eu digo isso? Aos 39 anos de idade, a Sociedade Bíblica lança essa Bíblia. Um teólogo mais novo do Brasil, para piorar, eu tenho dislexia nível 3. Você é dislexo, eu sei, para quem é pedagogo, psicopedagogo, sabe o que eu estou falando. Eu tenho dificuldade de interpretação de texto, dificuldade de alfabetização. Eu poderia ter dado desculpa, e ao invés de me tornar vítima, decidi se tornar protagonista da minha história. Porque eu decidi me cercar de pessoas que viam mais do que os meus desafios, viam meus potenciais. Então, para mim, olhar para um texto como esse, você não tem noção. Lê, meu filho.
Assim diz o Senhor Jeová. Não, essa hora tem que ser aquela voz bem profeta. Assim, vai. Assim diz Isso, o essa Senhor voz aí. Jeová dos exércitos. Vai. Anda. Vai. Para. Aí vai ser bem aquele mistério, hein? Anda. É Deus dando uma ordem para o profeta Isaías. Grite bem alto. Profeta Isaías. Não, vamos lá. Pelo amor de Deus, diga. Profeta Isaías. Deus está dizendo, tem uma palavra para você e anda. Está na hora de entregar uma mensagem. A gente conhece Isaías dentro desse contexto do capítulo de número 6. Do capítulo 1 ao capítulo 5 é o profeta do Ai. Mas no capítulo 6 começa assim, ó. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto sublime trono. O seu séquito enchia o templo. Havia serafins acima deles, com duas cobriu os seus rostos, com duas cobriu os seus pés, com duas voavam, eram as asas. E um olhava um para o outro, dizendo, Kodesh, 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 Yahvé, Sabaote. A gente conhece esse Isaías nesse ambiente. Isaías 22, Deus deu uma palavra para ele. A gente imagina, para quem é essa palavra? Vai. Anda, vai ter com este tesoureiro. Para, com quem? Tesoureiro da igreja, pastor. Pastor Dinei, não é para o senhor essa mensagem, não, pastor. Vai ter com tesoureiro. Como assim? Se Isaías é o profeta da realeza, o homem que entrega profecia só para o rei. Só que no meio do seu livro, Deus tem uma mensagem para um tesoureiro e mordomo. Porque o que Deus está querendo dizer a Isaías é: eu não tenho mensagem para você entregar só nos ambientes de nobreza. Eu tenho mensagem para você entregar para gente pequena também que serve. Ninguém fala nada comigo. Continua. Concebe-na o mordomo e diz-lhe. Para, pergunta. Dá para entender? Se pegar o texto hebraico, está escrito do mesmo jeito e é conflitante. Esse miserável, ele é tesoureiro ou é mordomo? O que ele é? No Brasil a gente ia chamar de acumulando cargo. Porque ele é tesoureiro e também é mordomo. Só que as duas palavras hebraica traz a ideia de administrador. Grite bem alto, administrador. Então, o tesoureiro é o que administra dinheiro. Mordomo é o que administra a casa. Esse camarada tem acesso nos dois ambientes. Estão comigo, sim ou não? Esse camarada tem acesso nos dois? Ao contrário de Neemias. Lembra Neemias? Neemias era o quê? Copeiro. Que traz a ideia do hebraico de também mordomo. Então, ele tinha acesso à casa. Desde um mordomo, um copeiro traz essa mesma ideia. Só que esse Sebna, com H no final... A tradução da Vulgata Latina comeu o H no final, porque tem um H no final para dar esse som de Sebna. Ele é tesoureiro e é mordomo. Ele é alguém que serve. Serve aonde? Serve ao palácio. Mas a pergunta é, se ele serve o palácio, mas a quem ele serve? Qual é a finalidade dele? Dá uma pausa. Abre Reis para mim. Vamos lá, abre aí a Bíblia. Reis. A gente já está estudando. Reis. 2 Reis, 18:37. Lê para mim, por favor. Então Eliaquim, filho de Ilquias, o mordomo, e Sebna, o escrivão. Aqui ele já é um escrivão. O cara faz tudo, mano. Você é louco? Não, esse aí... Cá pra nós, sempre tem gente assim na igreja, cara. E não é porque ele quer pegar tudo, é porque ninguém quer fazer. Tá falando, só falta falar o nome. Cara, esse cara aqui tem característica. Esse cara é tesoureiro, esse cara é mordomo, e esse cara é o quê? Ele não tem falta de habilidade. Precisa de um mordomo? Tô aqui. Precisa do tesoureiro? Tô aqui, cara. E escrivão? Cara, escrivão. Tô aqui também. A melhor coisa é estar cercado de gente competente. Tenho vontade de falar outra coisa, mas não posso. A pior desgraça é estar cercado de gente incompetente. Porque o incompetente, ele acha que é competente. É verdade. Ele tem a síndrome
Dunning-Kruger. Já leu essa síndrome, não? Sabe, não? Outro dia eu falo. Quer que fale agora, não? Quer ou não? Fala a verdade. Aqui nos Estados Unidos, em 96, um camarada entrou num banco para assaltar o banco. Passou limão na cara, limão nas mãos, entrou no banco para assaltar, foi preso. Quando foi preso, levar para a delegacia, ele começou a dizer: vocês não estão me vendo, eu estou invisível. Você disse: como é que é? Eu estou invisível. Você tem que prender esse desgraçado? Chama o psiquiatra. Chamaram 2 psiquiatras. Sentaram com o camarada e disse: o que foi que está acontecendo? Não, é porque eu passei limão. Eu vi numa série que quando você passa limão, você fica invisível. Argumentaram os 2 psiquiatras, quase 3 horas conversando com esse camarada, tentando argumentar com ele. Esse camarada estava tão convencido que o que ele estava era verdade, que os 2 especialistas saíram e disseram assim: o negócio é o seguinte, manda para o manicômio. Quando você sair daqui, você pode pesquisar. Um desses psiquiatras chamava Dunning e o segundo Kruger. Naquele dia, no ano de 96, foi estabelecido que esses 2 especialistas chamados efeito Dunning-Kruger. E de 96 para cá, cada vez mais isso tem sido potencializado. O efeito Dunning-Kruger é o efeito do indivíduo que não sabe nada e acha que sabe. Você já viu gente que quando você fala para ele assim, a NASA, ele diz: que? Já fui? A Lua? Passei ontem. A desgraça, tudo que você fala, ela sabe e entende, cara. Efeito Dunning-Kruger. Eu sei que aqui não tem. Lá na igreja, eu vou mandar uns 100 pra cá, que eu não tô aguentando mais, cara. Tudo que você fala. Anjo, dormi. Ontem, tava na beira da cama. Efeito Dunning-Kruger, gente que acha que sabe tudo. Não sei nem por que eu falei isso. Vamos lá. Sebna tinha 3 habilidades. Quais eram? Primeira? Ninguém sabe mais. Qual que era, pessoal? Tesoureiro. Segundo? Terceiro? Aí a pergunta é: aonde ele atuava? Continua, pastor, por favor. E Joá, filho de Asaf, o chanceler, vieram a Ezequias. Pronto. Aonde esse Sebna está inserido? No 13º rei de Judá, Ezequias. Ezequias foi o 13º rei de Judá. 1 Reis capítulo de número 18, ele é o que restaura o acesso do povo ao culto, abre a porta do templo e volta o incenso e a adoração. Esse rei Ezequias, sendo o 13º, no capítulo 18, ele vai destruir a serpente de bronze, chamada de Neustã. Pessoal, a serpente de bronze aparece lá na Torá. Se você fizer um cálculo básico entre o texto da Torá e Reis capítulo 18, se passaram 700 anos. Quantos anos? Quantos anos? Então, desde o início da monarquia de Israel, que era unificado em 120 anos, Davi, Saul, Davi, Salomão. Depois da divisão entre Jeroboão e Roboão, reino do sul e reino do norte, esse Ezequias é o 13º. E em toda a monarquia, desde que o povo foi inserido na terra que manda leite e mel, a serpente de bronze foi carregada e o povo adorava. E Ezequias, quando senta no trono, ele diz assim: parou com idolatria, parou com incenso estranho. Só ao Senhor seja honra, glória e majestade para todos sempre. Esse é o contexto que esse homem está. Sebna está inserido dentro disso. Eu queria muito que você anotasse. Pega um papel, eu queria que ficasse claro os 3 cargos desse camarada. Se você já anotou, não tem problema. Mas se você não anotou, eu queria que você anotasse. Sebna, primeiro cargo dele, tesoureiro. Segundo cargo dele, mordomo. Terceiro, escrivão. Quem é que não queria ter um obreiro assim, cara? Pessoal, quem é que não queria? Cara, eu como pastor local, eu queria ter um Sebna, uns 10. Me resolveria um monte de problema. Como para Ezequias, esse Sebna era um camarada importantíssimo. Eu penso que o problema não são as habilidades que eu recebi e a competência que eu tenho para executar. É administrar as coisas. E principalmente administrar o meu. Porque chega uma hora que a gente acha que assim, só vai porque eu coloco a mão. Só faz porque eu estou aí. A finança só vai porque eu. As coisas na casa só vai porque eu estou aí. Os textos só é bom que eu escrevo. E a gente precisa administrar não as coisas fora. Aqui dentro.
Lembre-se que a primeira rebelião não começou com as mãos, começou. Tu dizias no teu? Ei, irmão, o coração é um problema. A primeira rebelião não começa na execução, começa no coração, com sentimentos facciosos. Grite bem alto, Espírito Santo. Não, mais alto, diga mais alto, Espírito Santo, me ajuda. Cara, então a gente já está num contexto. Vocês estão comigo no contexto agora? Esse Sebna está dentro de um contexto da monarquia de Israel, onde Ezequias é um camarada importantíssimo, ok? Aí voltemos para Isaías 22. Vamos lá, volta a Isaías 22, vamos lá. Abra a Bíblia, vamos lá, todo mundo. Isaías 22. Verso de número 15. Lê de novo agora, pastor Israel. Não cala a boca do pregador, não. Liga nessa hora. Assim diz o Senhor Jeová dos Exércitos: anda, vai ter com este tesoureiro, com Sebna, o mordomo, e dize-lhe. Para, não passe o texto. Pegou agora a magnitude. Vai, porque o recado que eu tenho para ele não pode ser para amanhã. É rápido e é direto. Parece que o castelo parou, porque a gente acredita que a mensagem é sempre para o líder, o maioral. Mas a gente precisa entender que os liderados que se comportam de forma incoerente aos princípios podem fazer todos perderem e fracassarem. Vou dar 2 exemplos. Posso, sim ou não? Sim. Josué capítulo 6 e 7. Josué vence em Jericó. Depois ele vai para a guerra contra a cidade de Ai. A palavra Ai em hebraico, a vocalização é entulho, sujeira. Era uma cidadezinha, segundo a topografia, muito pequena, perto de Jericó. O que Josué disse? Não precisa de todo mundo não, é só um grupinho aí. Só que quando chegam lá, a galera perde. E quando volta, Josué diz: que isso, senhor? O senhor não é comigo? O senhor fez eu vencer em Jericó e perdeu em Ai? Ele rasga as vestes, tá aquela crise, aquele piti. Deus disse: dá para parar? Chega de crise. Mas por que eu perdi? Simples. Tem gente aí que na vitória que você teve em Jericó tocou naquilo que não era para tocar e guardou o que não era para guardar. Eu fico perguntando, eu com o meu temperamento, eu perguntaria: por que você não me disse antes então? Eu imagino que Deus diria bem assim: é porque você só aprende perdendo, ganhando você não aprende. Se tem uma coisa que a vida nos ensina, não é quando a gente vence, é quando a gente perde. Deus poderia de noite, num sonho, dizer: Josué. Mas Deus fez ele enviar para perder, porque Deus queria ensinar princípio. Caminhar com gente que não fala a mesma língua que você, ao invés de ajudar, atrapalha. O Senhor disse: tem gente aí que na vitória de Jericó pegou no ouro que não era para pegar, pegou em coisa valiosa, e o pior de tudo, Josué, está na tenda. Josué disse: quem é o miserável? Acã. Acã vai usar 3 verbos, os 3 mesmos verbos que fez a Eva ser expulsa do jardim. Ele diz: eu vi a capa babilônica, eu cobicei a capa babilônica, eu tomei. É ver, cobiçar e tomar. Tudo que estava lá ele colocou dentro da tenda. E o problema está aqui, é que a gente acaba prejudicando os nossos familiares com as nossas ações. A gente enterra na nossa tenda. O texto diz que Deus fez Josué perder a guerra por causa de um Acã. Tem igreja e ministério que perde a guerra não por causa de Josué, porque um Acã não entendeu o princípio. Por isso que a Bíblia diz: andarão 2 juntos se não tiver. Ninguém fala nada comigo. Grite bem alto: Espírito Santo. Mais alto: Espírito Santo, me ajuda. Mais alto: Espírito Santo, me ajuda. Tem guerra e tem luta que a gente passa por causa dos outros. Um dia, a fofoqueira da Miriam, porque ela era profetisa, mas também era fofoqueirinha, viu? Ô bicha fofoqueira, tá de Miriam. Não, era profetisa, era. Ela tocava tamborim, tocava. Ela dançava, tá tudo escrito.
Quando o mar se abriu, ela tocou o tamborim e saiu cantando: só o Senhor é Deus, ó Deus é o Senhor. E ia bailando a velhinha, porque ela era velhinha. A Bíblia diz que quando Moisés nasceu, foi colocado no Nilo, ela tinha 12. Se quando Moisés se tornou líder, ele tinha 80, só fazia a conta, ela tinha 92. A velhinha tá dançando, tocando tamborim. A velhinha era fogueira, era profetisa, mas a bicha era fofoqueira também. Gostava de intriga, um mexerico. A língua. Um dia ela começou com mexerico. Esposa de Moisés, esposa de Moisés, esposa de Moisés. Moisés não falou nada, foi o próprio Deus que desceu e disse: deixa Moisés, eu mesmo vou tratar disso. A Bíblia diz que ela ficou afastada quantos dias? Quantos dias? Com o quê? Com o quê? Só que tem um detalhe, pega um mim, qual o detalhe? Deus disse: pede para o povo acampar e esperar ela. Tem gente que está parado, acampado, pelo erro dos outros. Então escolha bem com quem você caminha, porque você pode estar acampado, esperando gente se consertar há 7 dias, há 7 meses, há 7 anos. Vai dar glória não, né? Tudo bem. Dá uma olhadinha pelo menos para 3, dá um glória para disfarçar aí, por favor. Sabe o que eu aprendi com Jesus? Eu aprendi isso com Jesus. Nunca insista que fique quem já foi. A gente tem uma mania de querer não dar um motivo para as pessoas ir embora. É assim ou não? Não sei se está sendo claro o que eu estou falando, sim ou não? A gente sabe que se a gente der um motivo, a pessoa vai. O que a gente faz? Não vou dar um motivo. Jesus ao contrário. Jesus diz assim: eu vou dar um motivo. Mas eu vou dar um motivo. O que você vai dar um motivo? João capítulo 6, verso 60. A Bíblia diz assim, João 6, 60. E Jesus pregando, ouvindo pois o seu sermão, um dos seus discípulos disse: é duro esse sermão, é muito pesado. Jesus olhou e disse assim: meu sermão não é duro, meu sermão é espírito e vida. O que Jesus está dizendo, o problema não é o que eu prego, o problema é o que vocês ouvem. A Bíblia diz que depois disso, capítulo 6, verso de número 68 a seguir, muitos dos seus discípulos fizeram o quê? Mandou embora. Ele sabia que se pregasse duro, alguns iam embora. Por isso que está cheio de pastor pegando leve, porque ele não quer uma igreja crescendo, ele quer uma igreja inchada. O que adianta ter uma igreja cheia de pessoas vazias? A gente não precisa mudar o sermão, a gente precisa mudar o ouvinte através do sermão. Aí olha para mim. Enquanto para um grupo ir embora foi o sermão, Jesus olha para os 12 e diz bem assim: quer ir também? Não. Você está de brincadeira, cara? Uma galera está indo embora, ele quer confusão. Naquele dia ele acordou com confusão. Tem uma galera indo embora e ele olha para os 12 assim: quer ir também? Aí eu gosto de Pedro. Porque, cara, eu sou Pedro. Eu penso que eu sou errado. Mas o Pedro é intenso. Pedro é colérico. Pedro. Quer ir embora? Não vou nada. Você não vai por quê, Pedro? Para quem iremos? Só tu tem palavra de vida? Para aqueles que foram embora, o sermão foi motivo para ir. Para Pedro, o sermão foi motivo. Está aqui, irmão. Só que Pedro vai me ensinar uma coisa. Pergunta a mim, o quê? Ele não está dizendo para onde, porque onde é local. Ele diz para quem. Quem é pessoa. Pedro identifica que o evangelho não é o endereço. O evangelho está na pessoa de Jesus. Uau. É a mesma crise da mulher samaritana. Aonde é o local? Jesus disse: você não entendeu nada, querida. Não é sobre Samaria nem Jerusalém. O Pai está à procura de verdadeiros adoradores que adoram o Pai Espírito em verdade. Nunca foi local. Lê de novo esse versículo que eu quero terminar já. Tomar um café. Vai ler. Assim diz o Senhor Jeová dos exércitos. Que é isso? Vai. Anda, vai ter com este tesoureiro, com Sebna, o mordomo, e dize-lhe. Para. Pasmem vocês, que essa pode ser uma mensagem de Deus para mim e para você. Amém. Por quê? Nós somos habilidosos.
Você já leu o texto de Mateus 25? Jesus propôs 40 parábolas em seu ministério, e uma dessas parábolas é chamada a parábola dos talentos. Lembram dela? Para um ele deu 3 talentos, para ele deu 5 talentos, para outro ele deu 2 talentos e para outro ele deu 1 talento. Leu com cuidado aquele texto? O texto diz assim, ó: e deu segundo a capacidade. Então eu me capacito para receber talento, não é Deus que me capacita. Quem recebe 5 é porque se capacitou, então ele entrega. Quem recebe 2 é porque teve capacidade ou se capacitou para. A palavra capacitar ali no grego é dunamis, dinamite, capacidade. Então ele se capacita. A pergunta é: o primeiro dobra o talento, o segundo dobra o talento. Quem tinha 5 fez 10, quem tinha 2 fez 4. Estão comigo, sim ou não? Mas o terceiro, que recebeu 1, fez o que com ele? Fez o quê? Espírito de tatu. Sabe o que é tatu? Peba. Em algum lugar tatu, peba, né? Espírito de tatu. Pergunta: o que é talento? Pergunta a mim: o que é talento? Não, fala sério, diga. Pergunta: o que é talento? Talentos são moedas. Cada talento equivalia a 6.000 moedas, 6.000 denários. Faz uma conta. 6.000 denários, cada denário vai num dia de trabalho. 1 talento, se você for subdividir, dá 16 anos trabalhado. 2 talentos, 32 anos trabalhado. 5 talentos, 80 anos trabalhado. O Senhor chama os 3 servos e diz assim: eu não quero que você trabalhe, porque eu já trabalhei anos na sua frente. Eu quero que você só administre, multiplique o que eu já conquistei. Isso se chama graça, porque não é mérito. Graça não significa ausência de trabalho. Graça é alguém que recebeu sem trabalhar, mas tem uma missão de multiplicar o que recebeu sem trabalhar. Diga glória a Deus por isso. Só que o terceiro, ele tem capacidade de receber. Não é isso que o texto diz? Cada um recebeu segundo a sua. Mas por que ele não multiplicou então? Não, capacidade ele tem. Porque a capacidade é para receber o talento. Outro dia eu digo o que faltou nele. Não, agora. Pastor Josias, quantas vezes nesses 23 para 24 anos de ministério eu olhei Timóteos, jovens, porque eu fui um jovem dentro da igreja, que alguém olhou para mim. Quantas vezes eu vivo, minha vida é olhar para os Timóteos, ver futuros pregadores, futuros pastores, ministérios. Eu fico assim, cheirando eles, atrás deles. E às vezes eu olho para alguns e digo assim: esse menino vai ser melhor do que eu. Ele tem mais capacidade do que eu. Lá na frente, você encontra com ele, não deu nada. Mas como é que alguém com tanta capacidade não rompeu? Por quê? Porque capacidade, eu recebo talento, mas para multiplicar eu preciso ter competência. E competência fala de obrigação, disciplina. Não vai dar glória? Eu tenho capacidade, mas não sou competente. Eu não quero viver sob disciplina. Eu não quero ter horário para nada. É uma bagunça. Por quê? Porque eu tenho talento. E as pessoas têm que me suportar, porque eu canto bem, porque eu faço isso, porque eu faço aquilo, porque eu tenho capacidade e tenho talento. Cuidado. Os talentosos podem acabar na sarjeta. Eu vi uma, é verdade. Tenho vontade de fazer um comparativo, mas não posso também. Se eu te desse 2 opções hoje, se você fosse dono de um time de futebol e tivesse dinheiro para contratar um jogador só, e eu vou lhe dar 2 opções, um jogador só, e tem 2 opções, você é o presidente desse time e você tem dinheiro para comprar um desses 2. Um tem 30 e pouco, ainda tem lenha para queimar. O outro já tem quase 40. Já está no final da vida. Neymar ou Cristiano Ronaldo? Mas por quê? Neymar não tem talento? Tem capacidade? Sim ou não? Mas o que destaca no Cristiano Ronaldo? Competência. Não adianta ser talentoso e não ter competência. Competência fala de fluxograma, logística, disciplina, foco.
Ninguém se torna bom de forma indisciplinar. Tudo bem. Eu terminei. Que hora que acaba? Beleza. Lê de novo, verso 15. Lê de novo. Vai, pelo amor de Deus. Assim diz o Senhor Meu Jeová Deus. dos Ó. exércitos. Yahvé Sabaoth. Yahvé Sabaoth. Você não entendeu? No Talmud Midrash, toda vez que o Eterno tinha uma mensagem para ser entregue através do Yahvé Sabaoth, era uma mensagem sempre a um inimigo. Peraí, cara. O Sebna, ele é tesoureiro, mordomo, escrivão. De quem mesmo? Ezequias. Parece que deu ruim para esse cara. Porque a mensagem é do Yahvé Sabaoth. Tem uma mensagem de guerra. Ele não está vindo como Jeová Nissi. Ele não está vindo como El Shaddai. Ele está dizendo, é uma mensagem de guerra para você. Você lembra quando Samuel visitou a casa de Jessé? Quando Samuel está chegando, Jessé grita o quê? É de paz a tua vinda. Porque o profeta carregava uma mensagem de paz, uma mensagem. Só que a mensagem para esse Sebna já está no cabeçalho dela. Lê de novo aí. Assim diz o Senhor Não dos desligue, não. exércitos. Anda, vai ter com este tesoureiro, com Sebna, o mordomo, Não, e dize. você não entendeu. Porque assim, crítica textual, a gente precisa ler o texto. Olha para mim, pessoal. Lê a Bíblia perguntando para ela. Isso não é um texto qualquer. Um dia perguntaram para Napoleão Bonaparte o que é a Bíblia, o conquistador francês. Um organismo vivo. O cara nem sacerdote era, o cara nem teólogo era, mas o cara entendeu que a Bíblia é um organismo vivo. Olha o texto com calma. A mensagem não começa falando do nome do camarada, começa falando do cargo dele. Isso fala muito quando as pessoas te conhecem mais pelo cargo do que pelo seu nome. O Misa me perguntou: mestre, como é que te chama? Mestre, pastor, bispo. Eu disse, você me chama de quê? Adson. Meu nome é Adson. Meu nome é Adson. Você me chama. Meu nome é Adson. Porque você pode me tirar meu cargo, mas o meu nome você não tira. Quem se esconde atrás de título, carteirinha, encargo, nunca foi escolhido por Deus. Essa é a crise do Adão. Quando é confrontado, se esconde atrás das árvores. Está cheio de gente se escondendo atrás das árvores, dos títulos do seu ativismo ministerial. Dá uma segurada nesse texto. Abre todo mundo a Bíblia. Romanos capítulo 1. Abre, vai. Romanos 1. Vamos. Romanos 1. Verso 1. Antes da gente ler Romanos 1, deixa eu explicar quem é Paulo. Querem saber uma síntese rápida sobre Paulo? Filipenses diz que ele foi circuncidado ao 8º dia, da tribo de Benjamim, fariseu de fariseu, tinha dupla cidadania, era hebreu, romano, foi criado aos pés de Gamaliel, era membro do Sinédrio. O Sinédrio era composto de 70 pessoas, 35 do lado, 35 do outro, e presidido por um sumo sacerdote. Para fazer parte do Sinédrio era alguém, e esse camarada era membro do Sinédrio. Eu estou falando de um cara, olha quem é esse camarada. Paulo, grite bem alto, Paulo. Depois da sua conversão, ele se torna o primeiro missiólogo, primeiro implantador de igreja, autor de 13 epístolas, dessas 13, 3 pastorais, 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito. Quem é esse cara? Você imagina ele sendo apresentado? Está conosco, o Inicentíssimo, Semideus, a 4ª pessoa da Trindade, o pós-doc. Cara, era pelo menos umas 3 horas para falar do currículo dele. Sim ou não? Sim ou não, pessoal? Aí Paulo está na cidade de Corintos, na casa de Gaio hospedado. Por que eu sei disso? Porque está em Romanos 16, verso 22 e 23. Ele está hospedado na casa de Gaio, que a casa de Gaio ficava em Sencreia, em Corintos, que era um porto. Ele está cercado de um tércio, que tem um tinteiro,
escrevendo e Paulo está ditando. Escreve aí. Paulo vai enviar essa carta de Corintos, que é uma cidade grega que ficava a 80 quilômetros de Atenas, para Roma. Porque é carta aos romanos. Aí a carta tem um cabeçalho, ele vai se apresentar, beleza? Estão comigo, sim ou não? Olha como ele se apresenta. Se ele lê e você não entender nada, não der um glória, você vai ver agora. Olha como ele se apresenta. Esse cara que eu acabei de dizer para você, que é o quarta pessoa da Trindade, semideus e tal. Lê, meu filho. Romanos 1:1. Paulo. Não lê com força. Paulo, servo de Jesus Cristo. Não, lê de novo, vai. Paulo, servo de Jesus Cristo. Não, lê de novo, vai. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Se fossem os idiotas do século 21, começaria essa carta dizendo apóstolo, fulano de tal, ciclano de tal. Mas o Paulo sabia que maior do que tudo, maior do que o título, é quem ele era em Deus. Eu sou Paulo, sou servo de Jesus e depois eu sou um apóstolo. O que Paulo está dizendo é o seguinte: ninguém pode tirar meu nome, ninguém pode tirar minha missão como servo. Pode tirar o meu título, mas o meu nome e minha missão não. O que ele está dizendo? Eu não preciso do microfone, eu não preciso da plataforma. Eu tenho missão fora da plataforma e fora de microfone. Alguém que acha que ministério é feito só em 2 ou 3 vezes de reuniões semanais, em 2 horas de culto, não entendeu o que é ministério ainda. Não amadureceu. Precisa rever a parábola do bom samaritano em Lucas 10. Porque a crítica de Jesus era contra. Davi institucionalizou 24 turnos. Quantos turnos? Nunca houve turnos. Foi Davi que estabeleceu os turnos. Crônicas 24 e 25. Eram 24 turnos. Jesus propõe a parábola dizendo que um homem descia de Jerusalém para Jericó. Foi roubado, saqueado, espancado, deixado meio morto. E um sacerdote desceu. Por que ele desce? Tinha cumprido sua escala. Está voltando para casa. Fora da escala ele não ajuda ninguém. Só na escala. Não vai dar glória não? Vou de novo. Passa um levita. Ele cumpriu a escala dele, cantou belamente. Tem um cara agonizando. O camarada não tem dinheiro para dar para ele. Era para você ter dado glória. E não tem plateia para aplaudir. Por isso que ele passa. Aí Jesus diz bem assim: já que os dois cumpriram a escala e não pode ajudar ninguém, vou enviar um samaritano que não tem escala nenhuma, mas tem missão. Missão. A pergunta que não quer calar: o que eu vou fazer lá? A pergunta é: nada. O reino de Deus não precisa que você faça nada. Sai desse ativismo, essa mentalidade de fazer alguma coisa, senão eu morro. Você está morto já. Quando você precisa fazer alguma coisa para viver, é porque você já está morto. Porque o evangelho não é o que você faz, é o que você reconhece que ele fez. O senso de dívida e gratidão não cabe no evangelho. Não é sobre senso de dívida, é sobre gratidão. Diga glória. Diga aleluia. Volte lá, Isaías 22:15. Lê. Assim diz o Senhor Jeová dos exércitos: anda, vai ter com este tesoureiro, com Sebna, o mordomo, e dize-lhe. Aí, está preparado para o verso próximo agora? Porque a gente passou 43 minutos nesse único versículo. E eu tenho mais ideia para ler. Que hora que a gente vai sair daqui hoje? 16, vai. Qual é a mensagem? Que é que tens aqui? Eita! O que é que tens aqui? O que nós chamamos isso de maêutica socrática. Sócrates, sua mãe era parteira. De tanto ver sua mãe ajudar as mulheres a parir crianças, ele criou a maêutica socrática. O que Sócrates acreditava? Ao invés de responder a pergunta das pessoas, pergunte, porque na pergunta haverá a resposta. O que está acontecendo aqui é uma maêutica. Olha a primeira pergunta. Lê. Que é que tens aqui? O que você tem aqui? Você pertence? Ou você só frequenta? O que você tem aqui? Olha a segunda pergunta, vai. Ou a quem tens tu aqui? Para. Dentro do texto tem 2 perguntas, ainda que aquela vírgula esteja nessa versão, a versão NAA tem 2. O que tens aqui? Ou que
tens tu aqui? Depois dessa pergunta começa a crítica a esse camarada. Olha a crítica. O que ele era mesmo? 3 coisas. O que ele era? Vamos lá? Não, abra a boca. Na ordem bonitinho, porque a gente notou isso daí. Pelo amor de Deus, faz bonitinho. Igual a escola bíblica, vai. Primeiro. Outra. Terceiro. Abra a boca de novo. Primeiro. Terceiro. Você que domina seus neurônios, não o neurônio domina você. Você controla seu cérebro. Toda vez que você muda a ordem, você controla e memoriza. Primeiro. Terceiro. Segundo. Primeiro. Quarto. Não tem. Pronto. É só isso. Por enquanto não vai achar, né? Ele vai achar, daqui a pouco achou alguma coisa. Começa a confusão. Porque a mensagem é direta para esse camarada. Lê de novo, pastor, devagarzinho. Aquela voz de locutor, devagar, pelo amor de Deus. Que é que tens aqui? Ou a quem tens tu aqui? Para que cavasses aqui uma sepultura, cavando em lugar alto a sua sepultura. Cavando em lugar alto a sua? Que estranho. Quer dizer que ele tem 3 cargos, influente, e está preocupado com o seu sepulcro. Continua. Cinzelando na rocha uma morada para si mesmo. Então, peraí. A primeira... Não. Por que ele fez isso? Por que essa crítica? Olha para mim. A pior coisa da vida é quando a gente está inserido em um ambiente que a gente quer aquilo que Deus não deu para nós. Você sabe as únicas pessoas que tinham direito para sepulcros e sepulturas assim? Reis. Tesoureiro não. Mordomo não. Escrivão não. Porque a honra de um rei na monarquia era ter um mausoléu de status. Enquanto ele cuidava das moedas, ele estava preocupado que na morte dele tivesse status e as pessoas olhassem ele como rei. Pastor, por que o senhor sabe disso? Porque está na Bíblia. Abre comigo o texto de Crônicas, vamos lá. Abre aí, Crônicas. 2 Crônicas, capítulo 16, verso 14. Olha o que o rei Asa fez. Aí a gente vai entender essa crítica. Lê, meu filho. E o sepultaram no seu sepulcro que tinha cavado para si na cidade de Davi. Quem é que fez isso? Rei Asa. Porque todo monarca, antes de morrer, ele criava a estrutura da sua sepultura, porque aquilo falava da sua dignidade, sua honra e seu status. Só que isso é só para rei. Tá cheio de gente que está executando um trabalho com excelência, com vontade de ser outra coisa. Continua a leitura, por favor. Vai. Havendo-o deitado na cama, que se enchera de cheiros e especiarias preparadas segundo a arte dos perfumistas, e fizeram-lhe queima muito grande. Até aí. Agora volte lá, Isaías 22, 16. Lemos de novo a primeira crítica contra Sebna. Lê. Que é que tens aqui? Ou a quem tens tu aqui? Para que cavasses aqui uma sepultura, cavando em lugar alto a sua sepultura, cinzelando na rocha uma morada para si mesmo. Olha, o profeta está dizendo assim: quem tu acha que é? A NVT diz assim: Diz o quê? Quem você pensa que é? E o que está fazendo aqui?
quem você pensa que é e o que você está fazendo. Quem eu sou? O verme do carrapato. Ninguém. João Batista, quem você é? Eu não sou digno nem de desatar as alpacas dos seus. O que é que você faz aqui, João Batista? Batizar. Porque o que eu faço não me torna grande. O que eu faço torna ele grande. Que ele cresça e eu diminua. Então, estão comigo, sim ou não? Tem problema se eu falar daqui? O microfone, pessoal? Tem problema não? Tem que ser lá mesmo? Gente que fala em sala de aula não aguenta ficar no púlpito não. Dá agonia. 3 cargos ele tinha. Qual era o primeiro cargo? Vamos, abrir a boca. Que ele era? Segundo? Terceiro. Mas enquanto ele está fazendo isso, o que ele está construindo? Sepulcro de quem? Ele é rei por acaso? O problema nosso é que a gente quer coisas que não para ser. A motivação está errada. Parece que Deus está falando a mesma coisa que disse ontem, lembra? A cadeira de Moisés, Deus está falando hoje novamente. Cara, que motivação é a minha, Adson? Qual é a nossa motivação? Qual foi o camarada no Novo Testamento que foi amigo de Jesus, fora Judas? Que Jesus chamou de amigo. Judas, Jesus falou que ele era amigo no Getsemane, lembra? Amigo, lembra disso? Só que tem um camarada que era amigo de Jesus. Quem era? Não, a Bíblia diz, e ele era amigo de Jesus. Quem? Lázaro. Lázaro. Querem saber essa loucura, sim ou não? O único que escreve sobre Lázaro é João. João vai dedicar o capítulo 11, mais de 50 versículos para falar a história de Lázaro, da doença à ressurreição. Depois ele dedica o capítulo 12, parte dela, de um banquete onde Lázaro está sentado. Se a gente juntar tudo isso aqui, isso dá quase 80 versículos. Só da história da doença, morte, ressurreição e banquete. Você não vê João escrever uma vez assim: e disse Lázaro, boa noite. O Lázaro morre e não fala nada. O Lázaro fica doente, não morre, não fala nada. O Lázaro morre, não fala nada. Morto não vai falar mesmo. Lázaro ressuscita, não fala nada. Lázaro está sentado na mesa, não fala nada. A pergunta que não quer calar: Lázaro não era apóstolo, não era pregador, nem boa noite deu em nenhum dos textos. Mas era o quê? O problema está aqui: você está querendo ser rei e está deixando de ser amigo. Você está querendo o título e está deixando de ser amigo daquele que é todo poderoso. Então seu ministério não começa a partir de um título, começa com amizade com aquele que é todo poderoso, Jesus Cristo. Estão comigo, sim ou não? O texto de Isaías, o texto de Tiago vai dizer que Deus, tanto que em Tiago o senso é possessivo. Abraão, meu amigo. Deus chamou Abraão de meu amigo. Senso possessivo. Abraão é meu amigo. Pergunta que não quer calar, está aqui. Antes de Abraão ser pai de multidão, antes de Abraão ser o grande patriarca, o maior título que Abraão recebeu foi amigo. A amizade de Abraão com Deus era tão profunda que Deus poderia acabar com Sodoma e Gomorra e não dar satisfação para ninguém. Mas Deus tinha tanta amizade com Abraão que disse: e aí, my brother, vou destruir, vou arrebentar. Mas se tiver um justiço lá, porque Deus sabia que ele ia interceder por quem? Por Ló. A amizade é mais importante do que título, irmão. Estão comigo, sim ou não? Aí você lê Gênesis capítulo 22. Por que Isaac está subindo o Moriá? Por que Isaac deita na pedra e permite que o pai amarre ele e diz: pai, manda a bala, manda o cutelo? Porque Isaac sabia que o pai dele era o que de Deus? Está aí, cara. O pai dele não era pastor, o pai dele era amigo. Porque tem pastor que não é amigo de Deus, tem obreiro que não é amigo de Deus. Abraão era amigo de Deus. Que Deus conserve nosso coração mais do que um título, é amizade com esse Deus todo poderoso. É o primeiro problema.
Ele estava construindo uma estrutura de... Mas ele era o quê? Cuidado para você não estar na atividade do exercício ministerial construindo uma coisa que não é para você. Tudo bem. Você acha que termina aí as críticas? Vai continuar. Vai. Eis que o Senhor te arrojará violentamente como um homem forte e de todo te envolverá. Deus está dizendo: eu vou te arrancar. Não. Eu vou arrancar você, eu vou tirar você. Pessoal, estão comigo sim ou não? Mas o cara amarado é o quê? Vai desfalcar sim ou não? Só que Deus está dizendo: é melhor ficar desfalcado do que ter gente com um coração dúbio. Estão comigo sim ou não? É melhor um teclado parado do que um insubmisso tocando. É melhor um som vazio e pregar sem microfone do que ter alguém que não entendeu o propósito. O que Deus está dizendo não é sobre o seu cargo nem o que você faz, é sobre o princípio disso. Deixa eu abrir um parênteses. Eu pastorei a igreja, como eu disse para vocês ontem, 19 anos, essa mesma igreja, a minha segunda igreja. Eu estava falando com o pastor Josias hoje na hora do almoço. A IMAF Music, pastor Israel, já esteve lá pregando algumas vezes. A IMAF Music, que é o ministério de louvor da igreja, só 2 ministérios de louvores no Brasil têm um contrato com a Universal Music, que é a maior gravadora da América Latina no segmento gospel. Renascer Praise e a IMAF Music. Um contrato de 7 anos. Ministério de louvor local. Eu tenho oportunidade em Deus que tem coisas que, quando eu comecei lá atrás, era eu mesmo que cantava na igreja. E a igreja não enchia. Um dia eu só preguei, o povo começou a vir. Acabou. Então no início sempre aquela agonia. Hoje eu olho às vezes e digo para eles: só Deus faz isso. É um ministério de louvor, um mais bonito que o outro que toca. Paloma Posse é membro da igreja. Estela Laura é membro da igreja. O maior produtor que nós temos no Brasil, que é Ed Oliver, é membro da igreja. Kemily Santos é membro da igreja. Membros da igreja. Eu digo para eles: isso é Deus que faz. Só que tem um detalhe. Um dia desses eu cheguei no culto, abri a Bíblia e não deixei ninguém cantar e preguei 1h40. Foi terça. Chegou no domingo, o diretor de culto disse: pastor, como vai ser o cronograma do culto? Eu disse: solta o cronômetro que eu vou assumir. Mas como é que vai ser? Filho, solta o cronômetro. Subi, puxei um hino, capela, 3.000 e poucas pessoas. Em espírito, em verdade, todo mundo cantando. Todo mundo cantando lindo. Abre a Bíblia. Preguei 1h40. Você sabe quanto tempo eu fiquei nessa pegadinha de terça e domingo? 3 meses. Sem ninguém e a banda da igreja tocar e cantar. No 4º para o 5º culto, o pastor líder da música marcou um gabinete e disse assim: pastor, eu queria saber, está acontecendo alguma coisa? Eu disse: não, está acontecendo? Ele disse: não, porque não está cantando no culto. Eu disse: não está acontecendo nada. Está tudo bem? Está tudo bem. No outro culto? Louvor? 1h e pouco de mensagem. Eles ensaiavam, vinha para o culto e tal, a escala e tal. 3 meses depois, no domingo, eu cheguei 3 horas da tarde. Nosso culto começa às 18. Os obreiros chegam 3 horas da tarde, 3h30. Esses obreiros tribulosos que o culto começa às 18, ele chega às 6h30 dando Pai do Senhor para todo mundo. Eu odeio gente assim. Um dia eu falo disso. E cedo, 3, 4, chamei eles no meu gabinete. Disse para eles: mas quanto tempo que vocês não cantam e tocam nos cultos?
Ele disse, 3 meses, pastor. Eu disse, vocês acham que tem algum problema? E aí eu olhei para a cara deles, me senti literalmente quando eu tinha 14 para 15 anos, quando eu ia para o monte, as irmãs no pé do monte diziam bem assim, se não confessar os pecados aqui embaixo, lá em cima Deus vai pegar vocês. Menino, eu confessava tudo, que até coisa que eu não fiz. Não, eu errei. Porque ela dizia bem assim, lá em cima a serpente pode te pegar, o fogo pode te queimar. E eu olhei para a cara dele, e tudo músico profissional, mas tudo filho, Timóteo. Lembra o que eu disse ontem? Você não dá cargo, você gera. Gerar dá trabalho, contrações. Você acha que eu queria ficar 3 meses? Eu senti falta deles, senti falta da música da igreja, mas para gerar. Sentei eles e disse bem assim, eu preciso que vocês entendam uma coisa. Não está acontecendo nada. Mas eu estou fazendo isso por vacina, não como bezetacil. Eu preciso que vocês entendam que a igreja e o pastor local não depende do instrumento e nem da música de vocês. Jesus nunca teve o que eu tenho e conseguiu ganhar muita gente. Paulo nunca teve o que eu tenho e conseguiu implantar igreja só de quilômetros terrestres, 3.000 quilômetros terrestres, linhas marítimas, 11.000 em 638 dias. Paulo estabeleceu isso, sem ter um músico, sem ter um ministério de louvor. Eu tenho mais do que Paulo. Então eu queria muito que vocês entendessem que a igreja, eu não dependo de vocês. E hoje vocês vão cantar. Menino, aquela noite não teve mensagem. Eles cantaram e o céu veio com tanta violência sobre isso. A gente precisa amadurecer e entender que pastor local e líder não é refém de ninguém, não. Não é refém de ninguém, não. Você pode ser um bom tesoureiro, pode ser um bom mordomo, você pode ser um bom escrivão, um bom sonoplasta, um bom músico, um bom cantor, bom isso, bom aquilo. Só que a obra não é refém de homens, a obra é dele. Vou de novo, a obra não é de homens, a obra é de Jesus Cristo. Se eu não clamar, as pedras clamarão. Se eu não servir, outro servirá, mas o nome do Senhor será glorificado. Para de bobeira, cara. Enquanto eu estou aqui, lá na igreja tem alguém pregando no meu lugar. Enquanto eu tenho aqui, tem alguém operando no meu lugar. A igreja não está concentrada em mim, a igreja é de Cristo. Para de bobeira, cara. Você é bobo. 18. Certamente te fará rolar, como se faz rolar uma bola em terra larga e espaçosa. Para, Deus está dizendo, eu vou te fazer uma bola de futebol, desgraçado. Porque dura coisa na vida é quando a gente acha que a gente é rei. Deus está dizendo, cara, eu vou te colocar no lugar mais inferior, porque você não deu valor ao lugar que eu te coloquei. Quando eu tinha 15 anos de idade, eu fui inserido na banda, na orquestra da igreja para bater bona. Vocês sabem o que é bona, não? Bona, alguém sabe? Ninguém sabe aqui, bona? Só você, Misa. Essa é antiga, né? Bona é um método de musicalização da regência italiana adaptada para tocar instrumento de sopro. Então é um livro, bona. Então você aprende o que nós chamamos hoje dentro dos estúdios de beat, que é o tempo. O pé desce igual a mão, tá vendo? Tá vendo? Ó o ritmo. Ó, não erra. É diferente de uns músicos hoje, o músico não sabe nem tempo de música, ele não sabe nem o que é. Não, raiva disso. Tempo, chama tempo. Então, me colocaram para bater bona, porque eu queria tocar sax e ser maestro. Então, meu sonho era cantar. Eu fui regente. A pergunta que não quer calar. Você já viu algum CD meu por aí? Tem, querido. Quando tiver ninguém cantando, eu canto. Eu consigo desenrolar. Entendo razoavelmente. Só que a pergunta que não quer calar é: por que Deus me fez aprender isso? Porque na minha caminhada eu tive que fundar 6 igrejas. Das 6 igrejas, não tinha música. Eu tinha que cantar. E quem chegar, eu tinha que formar uma estrutura musical. Pastor, por que tudo isso? É sobre entender princípios. Quando Deus te coloca em uma missão, não desvalorize essa missão. Ainda que na sua cabeça seja
insignificante, mas é o lugar mais importante que Deus te colocou para a glória do seu nome. Estão comigo, sim ou não? Quem aqui é cozinheira ou cozinheiro? Senhora? Especialidade da senhora? Chefe de cozinha? Eu me recuso a ir embora do Brasil sem antes provar um tempero. Uma paella. Fica imaginando, a senhora faz aquela paella, as pessoas sentadas, e a primeira coisa que disse: que tempero? O que a senhora colocou? A senhora começa a dizer: coloquei tal coisa, tal coisa, tal coisa, tal coisa. Percebeu? Que a coisa mais importante dentro desses ingredientes é o sal. Se essa comida tiver salgada demais, quando alguém levar a boca, a primeira coisa vai dizer: está muito salgado. Se tiver com pouco sal, está pouco sal. Agora, se tiver na medida, ninguém vai nem elogiar ele. Por isso que Jesus nos chamou de sal da terra. Na medida certa, ninguém lembra de você. A mais reclamam, a menos reclama, porque tudo é para a glória de Cristo. Você não aparece, nem eu apareço. Sobre isso, dá uma olhadinha pelo menos para trás assim: e aí, salzinho de Jesus? Eu sou de uma época na igreja, pastor. O senhor também é dessa época, pastor Euda, pastora Márcia. Lembra que aquelas folhas de sulfite que dava na hora do congresso que chegava, que eram as músicas do congresso, e no final tinha agradecimento? O nome das pessoas? Menino, você não é dessa época, pastor? Que isso, pastor? Não é dessa época? Quem é que é dessa época? Era? Não estou me sentindo tão velho agora. Você vinha para o congresso, eles pegavam uma folha de sulfite, que eram os hinos que iam cantar no congresso. Lembra? E no final tinha os agradecimentos. Menina, eu cresci na igreja, eu já vi confusão por causa daquele negócio. Que esqueceram na digitação colocar o nome do fulano que havia ajudado. O que ele ajudou? Ele varreu a igreja um dia antes, tem que colocar o nome dele lá. É verdade. Boletim, oh, meu Deus do céu. Lê para mim de novo, verso 18. Aí, olha a crítica que vai contra esse Sebna. Lê com força agora, pastor, vai. Certamente te fará rolar, como se faz rolar uma bola em terra larga e espaçosa. Ali morrerás, e ali acabarão os carros da tua glória, o opróbrio da casa do teu Senhor. Carros da sua glória. Qual é a denúncia? Você se ensoberbeceu. Você fez dos acessos que eu te dei, que é a tesouraria, acesso a camas, a quartos, por ser mordomo. Você teve acesso a documentos importantes, e ao invés de guardar seu coração com humildade, você criou carros de glória. Que Deus guarde o nosso coração. Que Deus guarde o nosso coração. Eu não quero ser um Sebna, não. Continua a leitura, por favor. Verso de número 19, vai. E demitir-te-ei do teu ofício. Não. E... Eu vou demitir você. Vocês estão comigo, sim ou não? Deus está demitindo um obreiro. Passa no RH miserável. As suas contas estão lá. John Wesley, o grande pregador metodista, dizia: o que uma geração tolera, a próxima abraça. Dá para repetir essa frase? O que uma geração tolera, a próxima abraça. Vamos lá? O que uma geração tolera? Não, fala após mim. O que uma geração tolera, a próxima. Qual é a crítica contra a igreja de Tiatira? Tenho contra vocês que vocês fazem o quê? Toleram. O espírito de quem? De Jezabel. O que Deus está dizendo é: não vou tolerar isso mais. Vou demitir você do teu ofício. Arrancarei você do teu assento. Vou tirar o cargo. Posso simplificar? Deus está dizendo: o cargo, a cadeira te fez mal.
pé, o senhor. Fica em pé. Fica em pé. Dá aquele glória que está engasgado que eu sei. Isso, senta. Que está prestando atenção em mim. Eu gosto de gente que fica ligada em mim. Lê, meu filho, esse verso 19. Mas lê com aquela voz que quem vai demitir, tipo Justo. Sabe, Roberto Justo, aquele programa? Vai. E demitir-te-ei, Olha. do teu ofício, Ah, e te arrancarei do teu assento. a mesa é minha, a sala é minha, a cadeira é minha, o cargo é meu, ninguém mexe comigo, por causa disso, por causa daquilo. Aí Deus diz para Isaías, diz para ele, que ninguém põe a mão nele, na terra, mas eu vou arrancar ele, vou demitir dele, porque tudo é para a glória do meu nome. Eu já vi gente em status, em posição que eu dizia, nunca vai tirar. Mas eu ainda acredito num Deus, que a igreja é dele. Ai dele. Ai, irmão, a igreja é dele. A igreja é dele, é tudo para a glória dele. Nós somos servo dele. Ninguém aqui é nada. Estamos. Ninguém aqui é. Pastor Josias está, não é. Pastora Márcia está, não é. Por quê? Porque o único que é, Arrié, Axé, Arrié, é Deus. Ele é o que é. Ele é o eu sou. Nós estamos realizando algo segundo a vontade de Deus e seu propósito, enquanto estamos debaixo da sua mão, submissos. Mas a hora que a gente se achar um Sebna, ele diz, demitido. Você acha? Acaba aí? Né? Continua. E será naquele Não, dia. você precisa ler com força. Por quê? Porque tem gente que acha, ninguém vai me substituir. Tá bom, Judas, tem um Matias te esperando. Lê, meu filho, com força. E será naquele dia que chamarei a meu servo Não, Eliaquim. lê de novo, porque tem um segredo. Porque o Sebna começou dizendo que ele era tesoureiro, depois Sebna, mas esse a quem Deus vai colocar, ele é servo. Ele não tem título, ele tem uma missão, ele é servo. Glória a Deus. Lê. E será naquele dia que chamarei a meu servo Eliaquim, filho de Ilquias, e revesti-lo-ei da tua túnica. Não era para você ter dado glória, porque Deus está dizendo bem assim, ele é servo. Ele é tão servo que ele não tem, é eu que vou dar uma túnica para ele. Túnica era uma indumentária de honra, que quem confeccionava ou era um rei ou era um pai. Era para você ter dado glória. Assim como Jacó fez uma túnica para José, Deus está dizendo, ele não tem, mas eu vou tratar ele com honra, vou colocar uma túnica nele. Continua a leitura, vai com força. E esforçá-lo-ei com o teu talabarte, e entregarei nas suas mãos o teu domínio. Era para você ter dado glória, porque Deus está dizendo, Semenaia, escuta uma coisa, cara, o que você não deu valor, eu vou colocar na mão de Eliaquim, ele terá domínio, ele vai dominar, não será dominado. Vou de novo, o cargo dominou teu coração, mas Eliaquim vai dominar o cargo. Não é homem comprado, é homem com princípio. Continua a leitura com força. Entregarei nas suas mãos o teu domínio, e ele será como pai para os moradores de Jerusalém e para a casa de Judá. Que Deus estava dizendo, eu não quero um tesoureiro, eu não quero um mordomo, eu não quero um escriba. Antes de tudo eu quero um servo que seja pai do povo. Eu não quero um gestor, eu não quero um gerente, eu quero um servo que seja pai. Continua. E porei a chave da casa Não, de era Davi. Era para você dar glória a Deus antes de ler. Oh glória! E porei a chave da casa de Davi sobre o seu ombro. Não, lê de novo essa parte, por favor. E porei a chave da casa de Davi sobre o seu ombro. Pera, para a senhora dar glória aí. Sabe por quê? Vem cá, vem logo.
Sobe aqui. O senhor, o diácono mais antigo, velho, mais antigo daqui, que da outra vez o senhor fez uma homenagem para o pastor. Olha para cara de Eliaquim. Agora é presbítero? Sempre foi. Cara de Eliaquim. Porei a chave da casa de Davi. Olha para lá. Eu estou falando que ele vai se afastando de mim. O outro. E o outro? Qual é o nome do outro? O Sebna. Ele era tesoureiro. Era o que mais? Era o que mais? E estava construindo o quê? Um sepulcro de quem? De rei. Beleza. Deus disse, demitido. Deus disse, mas eu vou levantar ele aqui. Quem ele é? Servo. Aí olha o que Deus faz. Só quem é servo, eu pego a chave da monarquia. Vou de novo. Eu pego a chave do maior monarca de Israel. A chave que abre cofre. A chave que abre segredos. Em uma cerimônia, a chave real era colocada no ombro daquele que tinha acesso às coisas ocultas do rei. Lembra Ezequias? Quando o povo da Mesopotâmia antiga veio visitar, quem abriu a sala do tesouro era sempre alguém importante, não era o rei. O que Deus estava dizendo é: vou dar para Eliaquim acessos que ninguém teve. Meu Deus! Glória a Deus. Meu Deus! Põe aqui a chave. O que Deus está dizendo é o seguinte: ei, eu estou atrás de alguém que não tem cargo, mas alguém que é servo. Porque se eu encontrar alguém que é servo, eu dou para ele uma chave que abre porta onde ninguém tem porta. Era você ter dado glória. Se você tiver um coração de servo e não estiver preocupado com status nem com título, eu colocarei uma chave nos teus ombros que fará você acessar lugares importantes. Põe na tela para mim, Apocalipse capítulo 3, verso 7. Lê com força, Israel, com força. Lê com força. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: isso diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre ninguém fecha. A chave que Deus disse lá para Eliaquim está dizendo no capítulo 3: essa chave é a chave de Davi, que abre portas por excelência. Cuidado com seus títulos, seus cargos, com seus acessos. Podem te fazer bem, mas podem te fazer muito mal. Volte lá. Isaías, eu termino. Aleluia. Glória a Deus. Lê. E porei a chave da casa de Davi sobre o seu ombro, e abrirá e ninguém fechará, e fechará e ninguém abrirá. 23. E fixá-lo-ei como a um prego em um lugar firme, e será como um trono de honra para a casa de seu pai. O nome Eliaquim em hebraico é aquele a quem Deus ergue, aquele a quem Deus levanta. Sebna, você se perdeu, mas eu tenho um servo chamado Eliaquim. Ele não está preocupado com tronos de rei, ele não está preocupado com vaidade. Eu colocarei minha chave, a chave da monarquia, no ombro dele. Ele vai abrir e vai fechar.
não terá problema com ele. Termino esse segundo dia repensando essa palavra. Eu posso ser um Sebna. O que eu não posso é me perder nos acessos que tive. Eu posso ser. Eu posso ser um tesoureiro, eu posso ser um mordomo, eu posso ser um escriba. O que eu não posso é me perder. Porque se eu me perder nos acessos, Deus me demite. E tenho Ele aqui. Aquele a quem Deus ergue e levanta. O Salmo de número 89, verso 12, diz assim: achei a Davi, meu servo, e com óleo santo ungi. Você só acha aquilo que você está? Deus estava dizendo: enquanto tem um Sebna Saul no trono, eu achei um Eliaquim na casa de Jessé. Sabe o que é bom de tudo? É que eu não acredito que uma conferência como essa, uma semana tão trabalhosa, até essa hora, eu não acredito que tem um Sebna aqui. Não acredito. Eu acredito que todos nós somos Eliaquim de Deus. Que a fala sobre Sebna serviu como meu ministério de louvor. Eu não tinha problema com eles. Eu vacinei eles antes do problema. Que a gente continue se comportando como Eliaquim, tendo um coração de Eliaquim e pronto a servir. Como paternidade da graça. Fique em pé. Eu pedi autorização ao pastor Josias, pastor presidente. Amanhã eu falo com vocês outro período. E domingo falo em dois, né, pastor? Domingo eu falo de manhã e falo à noite. E domingo eu quero falar. Amanhã eu tenho uma surpresa, um conteúdo que vai dar problema. Acho que é melhor nem vir. E se vir, toma medicamento do coração, vai dar problema. Que é amanhã. Mas no domingo, tanto de manhã, eu vou começar a falar de manhã e vou terminar só à noite. Eu vou falar 1 hora de manhã e à noite mais 1 hora. Vou falar sobre a teologia da graça. Graça não é desgraça. Eu quero falar sobre isso. Eu estava em Charlotte falando com o pessoal sobre graça. Em Brasília falando sobre graça. A ortodoxia da graça. Muita gente tem banalizado. E eu fiz um pedido para o pastor Josias. Nós temos aqui em nossa comunidade um dos mais brilhantes tradutores. Está ali atrás. Aquele grande homem profeta ali. Eu disse para ele: eu quero que ele me traduza, tanto domingo de manhã quanto domingo à noite. E eu queria que os jovens convidassem seus amigos americanos, seus jovens e etc. Porque eu quero que essa informação seja inculcada não só aos brasileiros, mas a todas as pessoas, sobre a graça. Eu vou pregar bem calminho, mais calmo do que o americano do Brasil que ele pregou, traduziu lá, que aquilo lá eu sou mais calmo. Então amanhã eu te espero aqui. Tá? Amanhã eu te espero aqui, domingo, nesses 2 períodos.